Com o lançamento da nova linha dos Galaxy S20 este ano, a Samsung resolveu mexer um pouco na categoria de cada celular. Saiu mais barato o Galaxy S10e e o Galaxy S20 tomou o lugar desse aparelho, assim como o Galaxy S20 Ultra é o substituto do S10 Plus. Por isso, o lugar do Galaxy S20 Plus é junto do Galaxy S10. Confuso, mas é isso aí. E como nós já fizemos 1000 outros comparativos entre esses Galaxy, esse também é necessário para te ajudar a escolher e para trazer mais informação. Ficou interessado? Então acompanhe o nosso comparativo completo agora aqui no tudocelular.com. Faz um tempo que a Samsung não mexe de forma profunda no visual dos seus flagships. O resultado é que de uma geração para outra, nada de radical foi feito. Se você já gosta desse visual, essa é uma boa notícia. As mudanças que nós podemos ver estão, por exemplo, no Note, que passou do canto para o meio da tela, ainda no esquema em furo, mas menor agora no S20 Plus. E também as câmeras traseiras, que se no Galaxy S10 elas eram dispostas em uma faixa horizontal no centro, no S20 Plus elas foram movidas para um módulo retangular em um dos cantos. O bloco de câmeras do S20 Plus é mais protuberante, mas em compensação a sua tela tem menos curvas, facilitando o uso. O corpo de ambos é em alumínio, com vidro Gorilla Glass como proteção e também contam com resistência à água e poeira. Eles são dual SIM, mas dividem o segundo slot com o cartão de memória e também dividem a biometria abaixo da tela. Porém, de acordo com os nossos testes, o leitor do S20 Plus está mais vagaroso do que o anterior. Por ter uma tela menor, o S10 tem um corpo também menor e é mais leve, mas o celular mais novo conseguiu ter a mesma espessura do anterior. Os dois chegam com conexão USB-C, então eles começam empatados aqui por manterem uma boa construção. Na tela, algumas mudanças parecem poucas, mas um detalhe chama muito a atenção. No Galaxy S20 Plus, assim como na sua versão S20 Ultra, a Samsung trouxe a taxa de atualização de 120 Hz, uma novidade bem-vinda para jogos de precisão que dão esse suporte. E além disso, tem uma proporção tela-corpo maior. No restante, o S10 tem uma tela de 6.1 polegadas ante uma de 6.7 polegadas do S20 Plus, que costuma ter esse nome, também por ser maior. A resolução é Quad HD Plus em ambos, um pouco maior no S20 Plus para conseguir ter um PPI próximo do S10. A proporção passa de 19:9 para 20:9, mais comprido. Tem proteção Gorilla Glass 6 e a película pré-aplicada pela Samsung em ambos. Os dois displays têm suporte HDR10 e são Dynamic AMOLED, mas o celular mais novo é Dynamic AMOLED 2X, trazendo também um brilho melhor do que o modelo de 2019, performando melhor na rua sob o sol. As melhorias de brilho e a taxa de atualização dão um ponto ao Galaxy S20 Plus. Em som, o áudio desses dois smartphones é bastante caprichado, tanto nos fones como no externo. Os dois são estéreo, possuem boa amplitude e clareza, estando entre os melhores da categoria. Os fones são os mesmos para os dois, aqueles intra-auriculares cuidados pela AKG, e embora sejam ambos muito bons, a qualidade oferecida pela conexão é melhor no S20 Plus. No entanto, o Galaxy S10 aparentemente foi o último flagship da empresa a contar com a conexão P2, então eles empatam pelo som externo melhor no S20 Plus com a conexão P2 do S10. Embora eles sejam dois Samsung, nós podemos apontar algumas diferenças aqui. Por ter sido lançado em 2019, o S10 sai da caixa com Android 9 Pie e já pode ser atualizado para o Android 10. Já o S20 Plus, desse ano, já chega com a versão mais nova do sistema e vai receber, obviamente, o Android 11. Claro que tem boas chances de o S10 também receber essa atualização futura, mas sempre vai ficar atrás do modelo mais novo. Os dois estão na One UI 2, que é a interface própria da Samsung, cheia de funções e pensada para telas grandes, o que facilita o uso no dia a dia. E embora o S10 tenha muitos recursos, a Samsung sempre vai aprimorando de um topo de linha para outro. E por isso o S20 Plus ele vai trazer coisas a mais, como recursos AR na câmera, exibição de conversas em pop-up, mais ajustes, nem que chegue antes. Nas conexões é mais uma questão de decisão. A USB-C do S20 Plus é um pouco mais nova, mas os dois trazem um Wi-Fi e Bluetooth mais atualizados, além do ANT Plus, NFC e o modo DeX, embora não contem com rádio FM. O Galaxy S20 Plus perdeu sensores de oxigênio e de batimentos cardíacos, que ficaram apenas para os modelos do ano passado. Então o ponto é do Galaxy S20 Plus pelo seu maior tempo de atualizações. Se quando a linha S10 foi lançada houve aquela polêmica com a escolha do processador, isso se agravou nesse novo modelo. Mais uma vez, a Samsung trouxe o chipset, o seu próprio, o Exynos, ao invés do Snapdragon da Qualcomm, que no geral performam melhor em uma série de fatores. O S10 conta com o chipset Exynos 9820, enquanto que o S20 Plus traz o chipset Exynos 990. Os dois têm 8 GB de RAM e armazenamento de 128 GB expansíveis com microSD. A memória do S20 Plus também é
mais rápida, né, mais nova do que a do seu concorrente. Em benchmarks, o celular mais recente arrasa nos números, chegando a mais de 175 mil pontos extras. Relembrando, no nosso comparativo do S20 Plus com o S10 Plus, o mais novo foi apenas 2 segundos mais veloz do que o seu rival. Dessa vez, os nossos testes de abertura deixaram o S20 Plus 4 segundos mais rápido do que o S10. Isso significa que o processamento em si é mais rápido e que provavelmente o que pega é a questão da otimização do software e dos aplicativos, né, também com o hardware. Em jogos, os dois performam muito bem e o S10 ainda é uma boa escolha para quem gosta de jogar. Porém, aqui o S20 Plus se sobressai, né, por oferecer a taxa de atualização de 120 Hz na tela, possibilitando a apresentação mais fluida e resposta mais rápida, principalmente em jogos que suportam a tecnologia. Não são muitos ainda, mas é uma experiência interessante. Então o ponto é do Galaxy S20 Plus. Como esperado, o Galaxy S20 Plus teve um grande upgrade de números quando comparado ao S10. Passamos de 3.400 mAh para 4.500 mAh, o que foi refletido no tamanho. E isso também se refletiu em uma duração maior, mas não tanta quanto esperado. Mas a gente também tem que lembrar que a gente tem uma tela maior. Nossos testes levaram a quase 1h30 a mais de bateria e 40 minutos a mais de tela. A duração de 15 horas e meia do S10 é bem razoável, e as 17 horas do seu sucessor são uma boa melhora, mas o S10 Plus se sai melhor ainda. O bom é que, diferente do que a gente costuma ver aqui nos nossos comparativos, o S20 Plus e a bateria maior dele também recarregam mais rápido, por terem na caixa um carregador de 25 watts contra um de 15 watts do S10. São quase 1h15 minutos para o mais novo e 1h40 minutos para o antecessor. Vale citar que os dois recarregam sem fio até 15 watts e fazem aquela coisa legal, a recarga reversa nas suas traseiras a 9 watts. O ponto fica com o Galaxy S20 Plus. Nova geração de smartphone, seja da Samsung ou de qualquer outra marca grande, tem que ter melhoria na câmera. Isso ultimamente tem incluído também o aumento do número de sensores. No Galaxy S20 Plus nós temos uma wide principal de 12 megapixels e abertura de 1.8, dual pixel PDAF e estabilização óptica, uma telefoto de 64 megapixels com o zoom óptico híbrido de 3 vezes, PDAF e estabilização óptica, uma ultra-wide de 12 megapixels com super stereo vídeo e uma TOF de 0,3 megapixels. Já no Galaxy S10, a gente tem uma wide principal de 12 megapixels com abertura variável, que vai de 1.5 a 2.4, dual pixel PDAF e estabilização óptica. Temos também uma telefoto de 12 megapixels com zoom óptico de 2 vezes, que tem foco automático e estabilização óptica, uma ultra-wide de 16 megapixels com super stereo vídeo. Mesmo com menos sensores, o Galaxy S10 tem os seus encantos, né, com aquela abertura variável que foi perdida na nova geração. São dois ótimos smartphones para fotografia e apesar de ter uma melhora visível, essa não foi radical. De qualquer forma, nós temos destaques principalmente nos sensores extras. A telefoto consegue muito mais detalhes por ter mais zoom e mais megapixels, enquanto que a ultra-wide tem muito menos diferença de luz e qualidade em relação ao sensor principal. Outra boa melhora está no modo noturno, mais preciso, com mais detalhes de imagem, embora traga também mais distorção de cores. Já a telefoto é a maior ganhadora e os megapixels a mais permitem fazer um recorte da imagem com mais detalhes para o zoom. Não é uma aproximação de 100 vezes como a que a gente tem no modelo Ultra, mas já é bem superior ao do S10. Tem também muitos recursos no S20 Plus, como eu já tinha falado, principalmente de AR, mas ele perdeu aquele modo Instagram, que era muito famoso no S10. E o ponto então fica esperadamente para o Galaxy S20 Plus. Em vídeos nós seguimos uma mesma avaliação das câmeras. Embora a diferença dos sensores principais não seja muita, né, tendo muito mais a ver com novos modelos, recursos extras de software e os sensores secundários, tudo isso acaba deixando o S20 Plus em vantagem. Temos recursos manuais de vídeo no S20 Plus, o que é uma melhoria grande, e também a manutenção da excelente estabilização e captura de áudio que já vinha no S10. Também traz a possibilidade de gravar em 8K 24 fps com mais detalhes, mas também ocupando bem mais espaço. O S10 ele faz vídeos em 4K 60 fps, assim como o seu sucessor, e a sua câmera também é uma boa filmadora, mas é possível fazer mais com o S20 Plus. O ponto então fica com o celular mais novo, o Galaxy S20 Plus. Por fim, as selfies deixam a maior incógnita. Embora as duas frontais contenham sensores de 10 megapixels, a abertura de 1.8 do Galaxy S10 é melhor do que a de 2.2 do S20 Plus. Uma primeira pista está na possibilidade de gravar em 4K a 60 fps do mais novo contra apenas 30 fps do anterior. Isso é possível graças ao processamento mais novo, o que influencia na qualidade como um todo também. O modo noturno do S20 Plus é mais eficiente nas selfies, embora distorça bastante as cores. E graças a isso nós temos selfies mais
mais precisas, com maior faixa dinâmica e mais detalhes e cores. Mais um ponto para o S20 Plus. Por fim, temos o preço. Em 2019, o Galaxy S10 chegou com preços de lançamento a partir de R$ 5.000, enquanto que o S20 Plus veio a R$ 6.000, R$ 1.000 mais caro. Atualmente, quem está com preços bem mais aceitáveis é o S10, que dependendo da promoção pode chegar a custar metade do que no seu lançamento. Já o mais novo traz o aumento e não a queda de preços que a alta do dólar instalou. Então até agora, o S20 Plus teve pouco menos do que R$ 500 de desconto no geral. É possível, que próximo ao final do ano, com a Black Friday, a gente veja promoções melhores, mas é um preço difícil. O S10 nessa mesma época também deve ter promoções ainda melhores e atualmente é um custo-benefício melhor, então esse ponto final fica com o S10. Essa foi uma batalha difícil para o S10. A conclusão a que a gente chega aqui é que por mais que insistam em dizer que o S20 é o sucessor do Galaxy S10e e que o S10 foi substituído pelo S20 Plus, não é esse o resultado final que a gente tem aqui. Em nosso comparativo entre os modelos Plus, o sucessor já tinha levado a melhor com o dobro de pontos. Dessa vez, a diferença ficou maior ainda e fica claro que a Samsung não trouxe nenhum novo S10e disfarçado e sim subiu de nível a sua linha com o Galaxy S20 Ultra. Não parece muito sensato ficar em dúvida nesses dois modelos, porque a variação de preço é muito grande e o S20 Plus leva melhor em praticamente tudo, pecando apenas por não ter a conexão P2. Se você está procurando alguma coisa melhor e não tão cara, o S10 Plus pode ser uma melhor escolha. E se você quiser gastar ainda menos, o S10 é uma das melhores opções para quem quer um bom desempenho com custo-benefício. Até um Galaxy Note 10 pode ser pesquisado. Mas e você? Acha que o S10 concorre com o S20 Plus ou com o S20 normal? Comenta aqui embaixo. E se você quiser conferir, umas ótimas ofertas para qualquer um deles, não esquece que a gente deixa aqui na descrição alguns links para que vocês usem a nossa ferramenta comparativa, tudo bem? Eu fico por aqui e até a próxima!